Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é a doutora Michele Freitas, ela que é pediatra com ênfase em medicina integrativa. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, e você? Muito bem, doutora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje a nossa pauta é muito interessante, doutora, muito esperada por muitos pais. Hoje nós vamos falar sobre autismo. Doutora, para que todos entendam, o que é o autismo? Primeiramente, Roberta, um prazer estar recebendo você aqui na clínica. Obrigada. É um prazer também estar falando sobre esse tema que é tão importante, é um tema que eu gosto muito de abordar, porque é cada vez mais frequente, né, cada vez mais comum. Na verdade, eu acho que não tem nenhuma família que não tenha um conhecido, um parente, nem que seja um primo, alguém que tenha um transtorno de espectro autista. Está cada vez mais frequente mesmo, né? Então, o autismo, ele é uma síndrome neurológica, uma síndrome sistêmica com acometimento neurológico, e que ela é caracterizada por deficiências em 3 grandes áreas, né, do desenvolvimento, que são a comunicação, né? Então a criança não tem linguagem, ou ela tem uma linguagem que não é funcional, que é deficiente, comportamentos estereotipados ou interesses muito restritos, e uma deficiência na interação social. Então, todo autista vai ter deficiências em maior ou menor grau nessas 3 áreas. Aí, dentro disso, a gente vai ter uma miríade de sintomas diferentes, de apresentações diferentes, de autismos diferentes. Ok, doutora. Doutora, o autismo tem fundo orgânico ou emocional? Então, Roberta, isso causou um problemaço na época em que o autismo foi descoberto ou foi mencionado, né? Pela primeira vez na década de 50, quando o Leo Kanner de um lado e o Asperger do outro lado do mundo falaram pela primeira vez sobre o autismo. Houve na época uma teoria das mães geladeira, em que as mães eram responsabilizadas por seu filho ter desenvolvido autismo. Dizia-se que era porque a mãe não dava carinho, não dava afeto, não dava amor, né? Enfim, que era uma deficiência emocional da mãe que gerava o autismo na criança. E isso gerou um problemão, porque muitas mães entraram realmente em depressão, muitas mães ficaram culpadas, se sentindo culpadas, e na verdade não era nada disso, não tem nenhum fundamento isso, né? Hoje a gente sabe que o autismo ele é uma doença orgânica, né? E que na verdade tem muitas coisas que causam, mas não a teoria das mães geladeira, ela foi realmente proscrita, deixada de lado, né, para nunca mais voltar. Perfeito. A doutora muito bem falou sobre as causas. Quais são as causas do autismo, doutora? Então, autismo ele é multifatorial, ou seja, multicausalidade. Como não existe um só autismo, existem vários autismos, né? Hoje a gente não fala mais de autismo, mas de autismos. Então, é multifatorial mesmo. Você tem causas genéticas, você tem agora cada vez mais se descobrindo vários genes que estão ligados ao desenvolvimento do autismo, mas também se fala, e hoje em dia cada vez mais se sabe, de causas epigenéticas. Quando a gente fala de epigenética, a gente fala de causas ambientais. Então tem autismo que é causado, que tem uma influência genética muito forte, por exemplo, a síndrome do X frágil. Tem autismos que são outros genes que concorrem para desenvolvimento desse quadro, porém muitas vezes vão precisar de um gatilho ambiental para que possa se manifestar. E tem também autismos que são puramente ambientais. Existem, por exemplo, casos raros de crianças que foram confinadas sem contato nenhum com o meio externo, que foram maltratadas e que desenvolveram um autismo ambiental. Então existem essas miríades de multicausalidade. E é por isso que o autismo é tão difícil estudar, porque você tem que estudar múltiplos fatores. Você tem que, cada um deles você vai ter que, enfim, investigar um fator diferente, uma coisa diferente. E por isso que é importante a gente fazer essas abordagens o mais direcionada possível, né? Seja com investigação através de exames genéticos, seja com investigação também através de exames de imagem, a maioria deles dá normal mesmo.
E além de também investigar os fatores que vão corroborar, por exemplo, metais pesados como alumínio, mercúrio. Hoje se sabe que eles causam lesão cerebral, né? E se essa exposição, por exemplo, da mãe ou desse bebê for precoce mesmo, ele vai desenvolver o quadro, né? Então, só para você ter um exemplo, agrotóxicos, poluentes orgânicos persistentes, como derivados de petróleo, tudo isso está muito presente no nosso dia a dia. Então, uma pessoa que já tem um fatorzinho genético ali só esperando por alguma coisa que desencadeie, esses gatilhos, qualquer desses gatilhos aí, desses poluentes, pode funcionar como um gatilho ambiental que pode desenvolver o quadro de autismo. Doutora Michele, existem diferentes graus de autismo? Sim, sim. Hoje em dia a gente não fala mais de autismo, mas de autismos. E imagina você que você tem um guarda-chuva imenso. De um lado, numa ponta do guarda-chuva, você tem o grau mais severo, que é o grau descrito por Leo Kanner, lá na década de 50. E do outro lado você tem, na outra ponta desse guarda-chuva, o Asperger, ou autismo de alto funcionamento, né? Você tem esses graus mais leves. No meio desse, você tem uma miríade de autismos com sintomas diferentes, né? Por exemplo, tem autista que é verbal, tem outro que é não verbal, tem pessoas que tinham eram considerados como deficientes intelectuais na infância, que conseguiram superar isso, e na idade adulta descobriram que são autistas, às vezes quando vai investigar o filho. Então, existem uma infinidade de autismos diferentes, por conta dessa multicausalidade, né? Por conta desses múltiplos impactos. Então, isso vai determinar um autismo diferente em cada criança, em cada indivíduo. Perfeito. Doutora, o autismo é mais frequente em meninas ou em meninos? E o porquê, doutora? Então, o autismo é muito mais frequente em meninos do que em meninas. Está numa proporção de 8 casos, em cada 10 casos, 8 são meninos. Justamente porque existe uma linha de investigação que está muito ligada ao cromossomo X, que nas meninas é duplo, e que isso causa uma certa resiliência no cérebro das meninas. A diferença em nível molecular. Isso tem um estudo agora, um estudo de suíços e americanos, que fala que o cérebro das meninas ele tem uma diferença de ajuste fino a nível molecular, e que faz com que elas sejam mais resilientes aos múltiplos impactos. Para que uma menina possa manifestar os sinais de autismo, ela precisa ter tido um organismo muito atingido, né? Seja uma influência genética muito forte ou um múltiplo impacto muito intenso. O cérebro das meninas é mais resiliente do que o cérebro dos meninos. Perfeito. Doutora, agora uma pergunta que acho que é, sem dúvida alguma, que nós mais recebemos, doutora. Como é feito o diagnóstico? Sim, o diagnóstico de autismo, ele é basicamente clínico. Existem alguns questionários que a gente aplica, né? Existe todo um acompanhamento que é feito desde o início da vida desse bebê. O ideal é que se faça esse diagnóstico antes dos 2 anos de vida. Por quê? Porque quanto mais precocemente você faz o diagnóstico, muito mais chances de sair desse quadro ou de superficializar esse quadro de autismo esse indivíduo vai ter. O ideal é que a gente faça durante as consultas mensais. Existe uma coisa chamada puericultura, que é esse acompanhamento de crescimento e desenvolvimento desse bebê. É uma coisa que é feita nos consultórios pediátricos e que a gente faz o acompanhamento dos marcos do neurodesenvolvimento. Por exemplo, a gente tem que saber que um bebezinho de 2 meses de vida, por exemplo, ele tem que ter um olhar focado na mãe, ele tem que já ter um sorriso social presente. Quando a gente fala de sorriso social, por exemplo, a gente não fala daquele sorrisinho que é o reflexo que o recém-nascido tem. Ele nasceu, ele já está sorrindo. Aquilo ali é um sorriso reflexo. Né? Até sonhando, né, doutora? Até sonhando ele está sorrindo, né? E isso aí a natureza é muito esperta, porque ela faz isso para conquistar a mãe, né? Então o bebê é graciosinho por um motivo, para conquistar os pais, né? E a natureza é linda.
Mas assim, no segundo mês de vida, a criança já tem que ter um sorriso social presente, ela tem que ter o olhar focado, ela já tem que ter um olhar, ela, digamos assim, um palmo de distância. Com um mês de vida, a criança já tem que ter esse foco, se você chegar nessa distância. Então, com 6 meses, por exemplo, a criança já tem que olhar para onde é chamada, ela já tem que sentar com apoio, mas tem que sentar. É importante porque alguns autistas têm ataxia, têm deficiência de movimento, e que isso pode fazer isso também pode vir junto com essas deficiências sociais que o autismo tem. No final do primeiro ano de vida, por exemplo, uma criança, ela já tem que, além de começar, já está em pé sem apoio, né, começar a riscar um passinho ou outro, ela já tem que ter primeiras palavrinhas. Na verdade, o desenvolvimento da fala, ele começa a ter seus primeiros indícios a partir do 6º mês. Né? Na verdade, desde do início da vida, a criança já tem o choro, depois vem os lalismos, o dadá, o babá, depois vai juntando isso, formando uma palavrinha com sentido, papá, o mamão, o não, o dá. Então, essas palavrinhas rudimentares, elas têm que estar presentes no primeiro ano, quando a criança já tem 1 aninho. Acontece muito no autismo regressivo, da criança aprende a falar, e aí, depois de uns 2, 3 meses, ela deixa de falar. Não é normal a criança aprender e depois deixar de falar. Isso não faz parte do desenvolvimento humano. O normal é que a criança só tenha ganhos, nunca perdas. Então, se o teu filho para de falar, num dado momento da vida, você tem que ficar atento. Leva isso para o pediatra. E assim, não aceita aquela desculpa de, não, vamos esperar, vamos avaliar depois, vamos olhar, mãezinha, observa mais em casa. Não existe mais isso. Hoje em dia, desconfiou, é intervenção. Desconfiou, vamos observar essa dieta. Desconfiou, vamos intervir. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, muita abordagem que a gente pode fazer com essa criança, que vai fazer com que esse desenvolvimento retome ali a normalidade. Ou que pelo menos essa criança vai sair da fase mais grave do espectro autista e pode ter uma vida funcional, uma vida dentro de uma sociedade. Que na verdade eu acho que o grande anseio dos pais, Roberta, pais de crianças que têm autismo severo, os pais um dia eles não vão mais estar ali. E como vai ficar essa criança, como vai ficar esse indivíduo na mão de outra pessoa? Né? Então acho que esse é o grande anseio dos pais. Então, a gente tem que dar esse apoio, principalmente para os pais, a gente tem que fornecer o suporte. É importante que os pais também façam terapia, porque é uma barra, é um diagnóstico que ele é muitas vezes estigmatizante, é um diagnóstico que ele muitas vezes é para a vida toda. Então, a gente tem que dar esse suporte para os pais, além de dar o suporte para a criança. Né? Por isso que é tão importante também o envolvimento das famílias e da sociedade. Hoje a gente não pode mais pensar, aquele nenenzinho ali, às vezes eu vejo muito isso, um pai falar para a mamãe, não, aquele menino tem doença, né? Não é assim, a gente tem que abordar de uma forma diferente. Onde fazem até o próprio filho se afastar da criança. Exatamente. E hoje a gente tem que entender que, na verdade, a nossa sociedade está caminhando para isso. O diferente de hoje, muitas vezes vai ser o novo normal de amanhã. É uma coisa meio que inevitável, né? Seja para o bem, seja para o mal, mas enfim, existe uma tendência até as nossas diferenças, elas serem usadas mais lá para frente como fator positivo, né? Tem muitos autistas que têm dons que vão ser utilizados na sociedade, assim como tem pessoas superdotadas, né? Assim como enfim, a gente tem vários exemplos aí na vida de pessoas que vão contribuir com a gente, né? Um dia, né, a gente mesmo descobre, gente, eu não sou normal. Quem é normal? Né? É verdade. Finalizando, quem é normal? É verdade, doutora. Doutora Michele, como se dá o tratamento do autismo? Então, como o autismo ele é de origem multicausal, o tratamento também tem que vir de várias frentes, tá? Então, dependendo muitas vezes da etapa da vida em que esse diagnóstico é firmado, a gente vai usar uma coisa a mais ou outra a menos, mas a gente tem que fazer muitas vezes uma abordagem de dieta. Hoje em dia já está bem estabelecido que o autismo ele tem um comprometimento de intestino. Hoje a gente já sabe que o eixo intestino-cérebro existe, ou seja, se for um intestino mais sensível, enfim, existe uma situação que chama-se
disbiose intestinal. Então, a disbiose intestinal é uma alteração de microbiota intestinal. Existe uma coisa chamada permeabilidade desse intestino, que faz com que uma rede, uma camadinha unicelular que tem no nosso intestino, ela é muito frágil. Então, se você tem alguns fatores que possam prejudicar essa camada, que ela é bem apertadinha, existe inclusive uma junção entre uma célula e outra, que chama-se em português junções apertadas. Essas junções apertadas, elas têm uma enzimazinha que fecha essas junções. Quando existe uma quebra dessa enzima por um alimento inflamatório, como por exemplo o glúten, e que ele encosta ali, e outros alimentos inflamatórios, ele pode fazer com que se abra essa rede, alimentos não digeridos, macromoléculas, tudo passa. E isso, num organismo que já tem uma tendência, essas moléculas elas vão agir no cérebro como estimulantes ou como sedativos. E isso piora o autismo. Então, é importante se fazer uma abordagem dietética. Muitos desses autistas, eles têm transtornos intestinais, como diarreias frequentes, como constipação intestinal. Isso é comum em grande parte dos casos, né? Então, é importante se fazer uma abordagem dietética. Para esses autistas, é claro, se faz exames, se faz teste de exclusão e desafio. Existem algumas coisas que a gente faz no consultório que ajudam nisso. Além de suplementos, né? Enfim, existe uma série de coisas que a gente faz. Além disso, a gente tem as terapias. É importante que essa pessoa passe por terapias. Fono, físio quando é necessário, terapeuta ocupacional, inserção na escola com o assistente terapêutico, uma escola que tem uma abordagem inclusiva, realmente inclusiva, que isso também é difícil, né? O ABA, que é uma terapia comportamental, escolas TEACH, escolas que fazem o método TCC, que é o cognitivo comportamental, enfim, existem muitas abordagens que a gente pode fazer, e isso depende muito de cada caso, Roberta. Então a gente tem que ter esse ajuste fino, e isso realmente é necessário esse feedback dos pais, uma boa anamnese, enfim. Uma coisa importante que a gente tem que falar: as crianças de até 2 anos de idade, o ideal é que se faça essa abordagem integrativa com atividades terapêuticas, não necessariamente terapias. Pode-se ter também, mas, por exemplo, uma ida ao parquinho. Entendam que o desenvolvimento físico, ele interfere diretamente no desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, crianças que correm, crianças que descem para o parquinho, que brincam no escorrega, que andam descalças. Então, esse resgate da infância é super importante, principalmente no bebezinho até os 2, 3 anos de idade. É um tratamento eficaz, barato, né? Só precisa de boa vontade. Doutora, você muito bem falou sobre fator positivo. Eu queria que você contasse, né, para os nossos telespectadores sobre um projeto, eu digo que muito importante, um projeto lindo. Conta pra gente, doutora. Sim, o projeto Nestia. Que legal, doutora. Então, o Nestia é um núcleo especializado em transtornos da infância e adolescência, que nós da equipe Alfa estamos implantando nas escolas, né? E é um projeto lindo mesmo, a gente está apaixonado, porque é um projeto de palestras nas escolas de conscientização. Primeiro a gente faz abordagem com os professores, falando sobre os transtornos que causam deficiência de aprendizagem, e aí a gente fala não só sobre autismo, a gente fala sobre TDAH, sobre dislexia, sobre transtornos do comportamento, transtorno de conduta, transtornos depressivos. Hoje em dia, por conta também desses múltiplos fatores, múltiplos impactos, não sei se você sabe, tá sendo cada vez mais frequente transtorno depressivo em adolescente. Sim, comportamentos autolesivos, comportamentos de agressividade, né? A gente teve esse caso triste de Suzano aí ano passado. Isso aí também é contaminação, são pessoas intoxicadas, aliadas a um comportamento ruim, provavelmente de excesso de telas, né? Então, enfim, tem muitas coisas que a gente aborda nas palestras, seja de origem comportamental, seja de origem ambiental, né? Que ajudam os professores também a identificar casos, e poder ajudar, auxiliar mais essas famílias. Porque muitas vezes a família não sabe o que está acontecendo com seu filho,
E o profissional ali, o pedagogo, o professor, ele está vendo essa criança, esse adolescente muito, enfim, com muito mais frequência, com muito mais atenção, né, do que o pai. Ou às vezes o pai já sabe que o filho tem alguma coisa, mas tem medo de falar para o professor, porque o professor vai tratar diferente, porque a instituição pode não aceitar. A gente sabe que existe isso, principalmente com autistas ou com pacientes que têm déficit intelectual. Então, a gente vai lá para desmistificar isso. A gente vai lá para falar sobre o tema, falar abertamente, dar voz a esses professores, a esses pais. E também tem uma parte do projeto que é falar ludicamente para as crianças, por exemplo. Bacana, doutora. Maravilhoso, por exemplo, influência da alimentação, criança que come muita besteira, né? Criança que come muito enlatado, que come muito, por exemplo, suco de caixinha, né? O excesso de açúcares, o excesso muitas vezes de a criança não tem condimentos. noção, não, doutora, do que pode acontecer, né? Lógico. Acontece muito isso. Por exemplo, os pais chegam no consultório comigo e dizem assim: ah, doutora, eu já falei pra ele parar de comer isso, mas ele não para. Eu digo: gente, quem é que manda na sua casa? Né? Será que é? Primeiro, você não deveria nem puxar aquilo da gôndola e botar no seu carrinho. Né? Agora eu entendo, é desgastante mesmo você fazer um suco natural. É desgastante se colocar comprar uma fruta, às vezes é mais caro, né? Realmente a vida moderna, ela acaba impondo muitas coisas pra gente que a gente acha que é saudável, na verdade não é nada. E muitas vezes são comportamentos que são reforçados pela novela, pelo seriado de TV, né? Verdade. Enfim. Sempre com um sorriso, né? Que é divertido para as crianças. Exatamente. E na verdade, eu acho que um suco natural até mesmo pode chamar a criança para aprender a fazer o suco também, né, doutora? Claro, com a supervisão dos pais, mas Lógico. Estão investindo em saúde, né? Exatamente. É que, na verdade, assim, a gente mesmo tem pouco tempo para lidar. Muitas vezes a gente trabalha, eu entendo isso, porque acontece comigo também. E é um eterno dilema, principalmente para as mulheres, saber conciliar o tempo de trabalho com o tempo em casa. Eu sei que não é fácil, por isso que é tão importante a gente ter uma teia, uma rede de apoio. Hoje em dia a gente não faz mais nada sozinho. Não existe isso. Aqueles pais que são muito fechados, que são super protetores, que deixam a criança isolada do mundo, muitas vezes ela só vai se relacionar na escola. Isso não é bom, isso é negativo, né? Às vezes os pais pensam também que a criança por estar, ou o adolescente por estar dentro de casa, trancado no quarto, ele está seguro. Não está. Hoje em dia não é mais assim. Existem muitos predadores que estão ali do outro lado de uma tela, né? Enfim. Tem N coisas que a gente aborda no projeto Nesha e que a gente está muito feliz em poder implementar. Que bacana, isso. eu até percebo o brilho no seu olhar, doutora, o seu sorriso. Doutora, e para que as escolas, esse curso, como acontece, como as escolas podem chegar até vocês, como é que funciona? A gente tem os contatos daqui da clínica, tem os contatos por e-mail. Sim. E é só agendar. Que a gente tem que conciliar a agenda, né? Sim, claro. Porque, na verdade, assim, esse núcleo, ele é representado por um corpo médico e um corpo clínico por trás, né? Então, a gente conta com neuropediatra, a gente conta com psicólogo, a gente conta com a pediatra, que sou eu, com a coordenadora da clínica, que é a doutora Maria Emília Serra, e, enfim, com uma rede de profissionais nutrólogos. Então, a gente faz essa abordagem, né? Cada um tem o seu espaço ali para falar. E, enfim, como vai ser uma coisa que vai bombar, a gente talvez nem todas estejam presentes em todas as reuniões, por conta puramente de agenda. Porque a gente quer contemplar mesmo, nós queremos contemplar esse público, porque é onde mais a gente consegue ajudar, na escola, porque muitas vezes os pais, eles têm um contato maior com a escola do que com o médico. Às vezes o acesso ao médico é difícil. E informação é poder. Então, informação nunca é demais. Informação com responsabilidade, informação sobre saúde. Olha, doutora Michele, foi um grande prazer estar com você aqui. O prazer foi meu. Eu aprendi muito também com a doutora Michele. Muito obrigada. Sempre as obras. A sua presença, assim, a sua participação no programa Momento Medicina foi muito valiosa. Muito obrigada por participar conosco, doutora. O prazer foi meu. Obrigada pelo convite, Roberto. Obrigada ao Momento Medicina pelo convite. Estou aqui às ordens, tá? No que precisarem. E a gente vai fazendo essa parceria, porque é importante levar essa informação a todo mundo. Muito obrigada, doutora.
Prazer foi meu. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.